Olá, eu sou a Thaís Barrof, parceira da Front Pesquisa nesse podcast, nos corredores do varejo, e hoje o episódio vai ser um pouco diferente. Juliana e Fábio, sócios da Front, lideraram um estudo que compara pesquisas feitas nos últimos 10 anos para entender como o consumidor mudou nesse período. E hoje a gente vai se aprofundar nessas mudanças. Então, primeiro de tudo, Ju, explica para a gente como é que vocês fizeram esse estudo, essa comparação. Vocês ouviram quase 20 mil clientes em 2024, clientes de shopping, é isso? É isso, Thaís. Olá a todos. Eh, o mercado de shopping, o consumidor de shopping, o mercado de shopping é algo que a gente observa bastante, né? A gente coleta bastante informação ao longo do tempo e não é de agora. Desde a minha época de Ibope Inteligência, a gente já fazia isso, que é sistematizar todas as informações que a gente coletou durante o ano anterior, numa forma que consolide aquelas informações para que a gente possa oferecer para o cliente, para o nosso cliente, né, para o contratante de uma pesquisa, parâmetros. Parâmetros para ele entender se o perfil do consumidor dele está acima da média do mercado, abaixo, como é que está o comportamento desse cliente no shopping dele versus a média do mercado. Então, é um estudo, é um tipo de estudo que a gente faz há bastante tempo, há pelo menos 10 anos, e agora a gente decidiu comparar. Informações que a gente encontrou lá em 2014 versus o que a gente viu agora na tomada de 2025, né, nos resultados de 2025. Então, a gente acredita que é um retrato bastante fiel do que é o cliente de shopping, do que é a realidade dos shoppings no Brasil. E um dos primeiros dados que a gente vai entrar aqui é o seguinte: a pesquisa, pelo que você mostrou para gente, ela traz que em 2014, 52% dos consumidores visitavam shopping semanalmente. Hoje são 40%, então são 8 pontos percentuais a menos do que em 2014, que mudou aí nesses últimos 10 anos. Por outro lado, o tempo médio de permanência dentro do shopping aumentou. Então chegou a 22%, aumentou 22%, desculpa, chegando a 1 hora e 34 minutos. As pessoas estão indo menos, mas elas estão ficando mais tempo dentro do shopping. O que que isso significa na prática para o setor? Bom, é uma informação bastante relevante e muda um pouquinho a dinâmica do shopping entender o que que o consumidor está indo fazer lá, né? Porque hoje o consumidor ele está buscando fazer de tudo lá dentro. Então, quando ele escolhe ir, quando ele decide ir, ele quer uma experiência completa, uma experiência de compra, lazer, alimentação, e a própria experiência que ele vivencia dentro do shopping, né, dentro de um empreendimento. Então, significa que o shopping tem que se preparar mais para criar mecanismos, estratégias que façam aquele consumidor converter mais, já que ele está indo menos vezes, né, com uma recorrência menor. É, Eu acho que só para completar, né, Ju? Eu acho que isso mostra que a visita está menos funcional, né? Antigamente o cliente ia porque ele precisava comprar alguma coisa, então ele ia para resolver a vida dele, uma visita mais rápido, mais vezes, mas uma visita mais rápida. Hoje essa visita ela está menos funcional. Ele vai, e ele quer dedicar um tempo maior àquilo. Ele vai com um pouco mais de calma, ele passeia um pouco mais. Ele não tem tantos dias para ir, mas pelo menos quando ele vai, ele está um pouco mais com a cabeça lá. O que é interessante pro shopping, né? Porque à medida que essa pessoa está um pouco mais tranquila durante essa visita, ela acaba estando mais aberta para a própria comunicação, tanto das lojas quanto dos shoppings ali dentro, para ser fisgada, para gastar o dinheiro, né? Então, é isso que a Ju falou. O shopping tem que aprender agora a aproveitar essa relativa tranquilidade, vamos dizer assim, que o consumidor está lá dentro. Ele está disponibilizando o tempo dele. Então, se os shoppings souberem aproveitar isso, essa queda no número de visitas, ela acaba sendo relativizada. Mais tempo a gente sabe, quanto mais tempo, mais dinheiro o consumidor tende a gastar. Fábio, vou aproveitar essa sua intervenção, só para a gente se aprofundar um pouco mais nisso. Então, se antes o consumidor ia com o objetivo claro de comprar, hoje ele vai para o shopping para quê? A gente sabe isso? Thaís, essa é uma onda que a gente vem vendo no setor e percebe que o consumidor não é à toa, né?
o consumidor continua indo para o shopping para gastar, tá? Então, você ainda vai ter como maior motivação da visita do cliente ao shopping, continua sendo a compra no varejo. Ponto. Mas a gente percebe que com o tempo, principalmente o lazer, vem crescendo, né? O que vai muito em linha com essa história da pessoa ficar mais tempo no shopping, né? Dela estar ali mais relaxada, porque ela foi para buscar atividades de lazer também. De novo, uma visita menos funcional. Ele está indo lá para conseguir outras coisas além só da compra, né? E aí a gente vai precisar usar um pouco a criatividade do setor, porque não dá mais para a gente ficar naquela história só de que lazer de shopping é parque de jogos eletrônicos, parque para criança ou o cinema, né? O consumidor quer outras coisas, ele quer atividades diferentes lá dentro. E aí pode ser um show na Praça Central, pode ser uma intervenção culinária, pode ser. Aí tem N coisas, né? Mas, indo nisso que você falou, a visita não é mais só por causa do varejo. Continua sendo extremamente importante, mas não é só por causa do varejo. Eu acho que cada vez mais a venda de produtos no shopping ela vai ser consequência de como o shopping aproveita esse momento que o cliente está lá. E ele está por outros objetivos, crescendo cada vez mais o lazer. Por que o lazer no shopping tende a crescer? Pelo mesmo motivo que o varejo no passado foi muito forte. O shopping é um ambiente seguro, é um ambiente controlado, em que a pessoa fica mais tranquila, por exemplo, para levar os filhos, deixar o filho circulando um pouquinho mais livremente ali dentro. Não, lógico, não quando é muito pequenininho, né? Mas aquele pai já de filho que está numa entrada de adolescência, ele fica mais tranquilo para deixar, porque sabe que ali é um ambiente controlado. Então é isso. E o shopping, aproveitando esse momento, traz a venda junto, traz o varejo junto. Deixa eu Agora, trazer 2 números aqui, diga. Thaís, antes de você complementar. Deixa eu trazer 2 números que ajudam essa fala do Fábio, que é sobre gasto, né. O lazer de 2014 para 2025, ele evoluiu muito no ticket médio do consumidor, na participação do bolso do consumidor. Antigamente, lá em 2014, a taxa de conversão para lazer era de 4%. Hoje é 14%. Então, ainda que represente uma menor parcela, a gente quase triplicou nesse tempo, né? Então, assim, realmente aponta para essa evolução, para essa mudança de característica da procura de lazer. E acontece a mesma coisa para alimentação. A alimentação, antigamente a gente via muito mais como funcional, alimentação de praça, alimentação de hora de almoço, aquela alimentação rápida. Hoje a gente já começa a ver, quer dizer, não é de agora, né? Mas a gente começa a entender que a alimentação, ela se torna um destino, ela se torna um lazer também. Ela entra aí nessa questão de lazer, de visitas mais longas, de almoço ou jantar mais elaborado. A taxa de conversão de alimentação, ela passou de 45% em 2014 para 58% agora em 2024. Então, assim, é um salto também muito relevante. Então, pelo que vocês estão falando, o desafio para os marketings de shopping é a criatividade em relação ao lazer, né? É sair do óbvio de lazer, como o Fábio falou, que seria cinema e praça de jogos eletrônicos, né? Aquele espaço de jogos eletrônicos. A gente fez alguns episódios há uns 2 anos atrás, há 2 temporadas atrás, conversando com o pessoal que foi finalista no prêmio da Abrace. E alguns dos cases que a gente trouxe, a gente entrevistou aqui, falavam exatamente sobre iniciativas inovadoras para trazer lazer no shopping. Então, eu lembro do Flamboyant, com os concertos que eles ainda fazem Sim. diversos shows super legais dentro do shopping. Tem o pessoal do Tamboré, que faz o Taste, e é algo que eu acho que também tá, pelo que eu ando vendo, também tá se popularizando, assim, nos shoppings, esses festivais gastronômicos, né? Porque aí combina o lazer com a alimentação. E acho que o desafio é encontrar quais são as saídas de lazer, além das óbvias, que é o cinema, teatro, alguns shoppings têm investido em teatro. Vocês têm visto iniciativas interessantes, assim, fora essas que eu falei aqui? Brasil afora?
Sim, acho que Eu acho fácil falar que das grandiosas, né? As grandes exposições de artistas que tem e tal, que você acaba levando ou de artistas, ou alguma exposição ligada à Disney, sabe? Essas coisas grandiosas a gente tem visto cada vez mais. Mas isso Isso é um custa, né? pequeno número de shoppings, exatamente. É um pequeno número de shoppings que vão poder fazer, né? Não vamos falar de massa aí. Agora, de coisas. Eu sempre gosto, eu sou um cara meio simplista nesse ponto, tá? Eu acho que o evento, tal, para pegar o lazer, você. Óbvio que esses grandes eventos são fantásticos, não dá para deixar isso de lado. Mas eu sempre penso no pequeno, eu sempre penso no pequeno shopping, no shopping de interior, que não vai conseguir fazer um negócio desse, e que nem valeria a pena para ele fazer. Mas eu acho que sempre que você tem eventos ligados a lazer que envolvam a comunidade de alguma forma, eu acho que eles funcionam dentro dos shoppings, principalmente do interior, né? Então pode ser sei lá uma aula de gastronomia para as crianças num fim de Uhum. semana ou num feriado de Dia das Crianças, blá, blá, que você faz com que aquela comunidade vá para dentro do shopping, porque tem alguma coisa diferente acontecendo. Então, estamos gravando hoje aqui, dia 20 de junho, no meio do feriado, para muitos feriado prolongado de Corpus Christi. Hoje é dia que tem pai e mãe de cabelo em pé, porque as crianças estão em casa, Uhum. né? A grande maioria está sem aula. E aí você fica, o que eu vou fazer? Numa dessa, o shopping promove algum evento que não precisa ser grande, mas que consiga, por exemplo, abraçar essas crianças. Você resolveu a vida no pai e mãe. E aonde resolveu a vida? Dentro do shopping. E ali ele pode consumir alguma outra coisa, né? Sempre tem um café, Então, um sorvete, ainda mais com criança, né? ainda mais com criança. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. Tirar um pouquinho o foco dos grandes eventos, que são maravilhosos, mas para poucos. Agora, usar esse espaço de lazer, esse momento de lazer, para envolver a comunidade que está ali no seu entorno. Essa eu acho que é a melhor saída e a mais criativa, principalmente para os shoppings pequenos. Sabe, Fábio, eu tenho ouvido cada vez mais uma preocupação genuína com isso, exatamente com isso que você está falando. O marketing, eu converso muito com o marketing, né, com os gerentes de marketing. E tem sido falas recorrentes, assim, de quero ouvir a comunidade, o que a comunidade anseia, o que faz sentido para essa comunidade. Um shopping que está perto de sei lá, de uma comunidade de reciclagem, ela traz isso para dentro. Está perto de uma escola ensino infantil, faz sessão cinema voltada, dedicada para essa escola. Enfim, eu tenho ouvido cada vez mais essa fala. E também outra coisa que eu tenho ouvido muito do pessoal, né, do marketing dos shoppings, é a pergunta, o pedido por perguntar qual é o lazer desejado do cliente. Então, antigamente ninguém perguntava isso, ninguém ligava muito. Era piscina de bolinha, o cinema, ponto final. Hoje, cada briefing de pesquisa que a gente recebe, cada briefing de pesquisa que a gente vai ler, que a gente vai planejar um estudo, tem uma preocupação com o lazer, com o desejo de lazer daquele cliente, daquela pessoa que mora no entorno do shopping. Então, eu acho que é bem por aí mesmo o caminho. E você tem visto uma resposta numa única direção? Porque são shoppings diferentes que te pedem isso, né? Existe Sim. algo em comum nessas respostas? Alguma coisa que se repita? Ou não? O perfil é muito diferente, dependendo do O shopping e do perfil, entorno. o perfil é muito diferente. Você vai ter shopping muito adulto, que fala mais sobre eventos gastronômicos, evento de música. Um shopping adulto é um shopping que a maior parte das famílias não tem criança em casa, né? Não tem uma composição de criança. Então, neste perfil se fala muito de eventos musicais e gastronômicos. Quando a gente estuda um shopping que tem mais o perfil família, mais uma comunidade de crianças no entorno, aí fala-se muito mais sobre brinquedos, sobre o teatrinho. Bom, evento de música também se fala no infantil, mas naturalmente com uma outra pegada. Então, isso vai variar bastante, viu, Thaís?
Vamos voltar num outro assunto que a gente começou lá atrás e aí a gente abriu esse parênteses grande para falar de lazer, que é conversão. Então a gente começou essa conversa dizendo que as pessoas não vão ao shopping hoje em dia necessariamente para comprar, elas vão com motivações diversas. Qual que é a taxa de conversão efetiva, assim? Isso mudou nos últimos 10 anos? Sim, isso mudou bastante nos últimos 10 anos. Eh, Hoje a gente tem uma taxa de conversão em 51%. Quer dizer, um pouco mais da metade das pessoas que vão a um shopping consomem em lojas. Esse é o maior indicador desde 2014. Então a conversão vem crescendo. Vai em linha com o que a gente falava no começo. As pessoas vão com visitas menos recorrentes, ficam mais tempo, mas acabam convertendo mais. Então, se antes ela ia 2 vezes para converter uma, hoje ela vai uma e converte uma, né. Então, você tem sim essa mudança de taxa de conversão em loja. Ô Ju, uma coisa que me ocorreu aqui. Será que isso tem a ver com a internet? Porque há uns anos atrás, você precisava dar uma volta no shopping, eu via muito isso, eu vou dar uma volta no shopping para olhar a vitrine, para olhar o que tem e tal. Hoje em dia, você faz uma busca na internet e você sabe o que que as lojas estão oferecendo. Então, se você vai lá, você já sabe mais ou menos o que você quer ou o que você procura. Você acha que a internet tem influência nesse comportamento? Ah, eu acho que sim. Não é algo que a gente tenha pesquisado aqui, que a gente tenha dado para comprovar, mas, acho que olhando dados gerais, né, dados genéricos sobre a internet, eu acho que é um fator sim. Antigamente a gente pergunta antigamente, sei lá, 2, 3 anos atrás, a gente teve uma pergunta em questionário de pesquisa no MOL, que todo mundo queria fazer, que era: antes de sair de casa, você pesquisa, Hum. preço na internet? E a resposta, já 3 anos atrás, tá, não é de agora não, era que 90% sim, pesquisava. Então acho que pode ter a ver sim, pode ter uma correlação aí. Eu já saio mais decidido, né, mais objetivo, sabendo quanto eu vou pagar naquele tênis, portanto, a hora que eu vejo aquele preço, eu já sei. Pode ser sim, Thaís. E aí sobra mais tempo para as outras 2 atividades que a gente estava falando, que é comer e lazer. Uhum. O consumidor já sai mais informado, né? É. E qual que é o ticket médio de uma visita ao shopping? Hoje a gente está falando de um ticket médio de R$ 422 para gastos em loja. Brasil, isso. Essa Brasil. Mas é um número que tem uma variação enorme, Thaís. Vai variar de acordo com a idade, de acordo com a renda, né? A própria renda vai dizer o tamanho desse ticket. Varia por região, por perfil de shopping, naturalmente. Shoppings mais premium tem um ticket que alcança aí mais que o dobro dessa taxa que a gente está falando. Taxa não, que esse valor que a gente está falando. Então, assim, esses R$ 420 é uma grande referência, assim, bem, como que eu posso pontuar? Ela é referência mesmo, porque ela vai variar demais no shopping. Vamos falar de um outro dado interessante da pesquisa agora, que diz respeito à forma como as pessoas chegam aos shoppings. Os carros por aplicativo, eles estão se tornando cada vez mais populares, e se há 10 anos atrás eles praticamente não existiam, hoje 19% dos deslocamentos aos shoppings são feitos com carros por aplicativo. Tá na hora, Fábio, de repensar a estrutura dos estacionamentos? Eu acho que isso mostra, Thaís, que está na hora de repensar muita coisa em relação a essa chegada e saída do cliente ao shopping. Vamos começar do princípio, né? Há um tempo atrás, era essencial você ter próximo do shopping, com muita facilidade, a conexão por transporte público. Porque muita gente não ia de carro para o shopping e acabava precisando do transporte público. Hoje, essa necessidade já é muito menor. Por quê? Se eu for em família, uma família de 3 pessoas, ir para o shopping, eu vou gastar muito mais de transporte público que eu gasto com Uber. Então, não faz sentido mais essas pessoas pegarem o transporte público para ir. Hoje elas estão indo cada vez mais de Uber. É uma substituição meio natural e
mais forte na maioria das vezes, cresce mais o transporte, o aplicativo e cai o transporte público do que cai o carro, né, o carro particular. Porque a principal concorrência do transporte por aplicativo é com o transporte público. Tá? Isso de um modo geral, né? Lógico que você vai ter casos e casos aí, alguns shoppings que não é essa a realidade que isso acontece e tal, mas de um modo geral. Primeira coisa. Então, Fábio, deixa eu só fazer uma intervenção aqui. Então, a pergunta não deveria ser o que isso impacta no estacionamento, mas sim o que isso impacta na localização do shopping. Eu acho que também. É por isso que eu falei que eu acho que tem muita coisa que tem que ser repensada nesse sentido. Vamos esgotar o estacionamento e depois a gente volta para a localização. Tá. Então, a primeira coisa que eu acho que os shoppings têm que pensar rapidamente é no conforto e segurança dessa pessoa que chega e sai no empreendimento via transporte por aplicativo. Ele não pode colocar o ponto em que a pessoa pega um Uber no final do estacionamento. Uhum. Quantos lugares a gente já viu isso? Que fica na chuva, fica no frio, fica num lugar perigoso, porque às vezes é uma pessoa que está sozinha, e se não tem mais ninguém para pegar o Uber naquela hora, ele vai ficar num lugar isolado, sozinho, sem nenhuma segurança, né? Então, tudo aquilo que eu falei lá atrás, o shopping é um lugar controlado, blá, 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 às vezes joga fora por isso. Então, eu preciso destinar um local que seja seguro e com um mínimo de conforto para essas pessoas chegarem e saírem do shopping via transporte público. Tá? O estacionamento, eu acho que hoje ele ainda é um pouco menos impactado, mas acho que pode ser mais impactado no futuro. Só que isso vai... A Juliana, a Juliana já fez cara de quem não concorda. A Juliana fez cara estranha. Por isso que é legal aqui, que a gente tem opinião diferente. Cada projeto que a gente pega e vai analisar é isso daqui, tá? Então aqui agora, palpite, estou falando de futuro. Não, lógico que eu estava falando, ele tem, assim, o seu impacto, mas eu acho que isso vem ainda, vai piorar no futuro, tá? Eu acho que esse impacto vai aumentar no futuro. E aí, não é nem tanto a vontade dos shoppings em destinarem a área de estacionamento para outras coisas. O problema é que muitas vezes o poder público não permite. Por quê? Existe uma regra, e essa regra vai variar município a município, em que shoppings de determinado tamanho precisam ter um determinado número de vagas de estacionamento. Então, ele não pode... Hoje, isso já é uma briga que acontece em muitos lugares, né? Porque o shopping já fala, o meu estacionamento já é ocioso, eu já tenho vaga demais, na maior parte do tempo, eu já tenho vaga demais, porque eu já não preciso de tanta vaga assim. Só que, pela legislação, ele não pode destinar esse espaço para outra coisa. Então, é uma coisa que o entendimento da mobilidade urbana vai ter que levar os próprios municípios a repensarem essa exigência. Né? Será que eu preciso exigir tanto de área de estacionamento dos shoppings? E isso eu acho que é um processo que vai cada vez mais apertar. Por quê? Pensando em futuro agora, né? Uma coisa que já vem acontecendo, mas eu acho que vai acelerar cada vez mais. A gente está vendo muitas famílias que não têm carro e que se deslocam prioritariamente ou exclusivamente de transporte por aplicativo, porque não vale a pena para ele ter um carro parado grande parte do tempo em casa, né? Como que esse cara vai para o shopping? E isso a gente vem percebendo numa onda crescente e que pode acelerar cada vez mais. E aí sim o impacto no estacionamento dos shoppings vai crescendo, né? Acho que eu falo que hoje eu acho que ainda não é uma coisa tão absurda assim, tão relevante assim. Mas para o futuro eu acho que tem vários fatores que vão fazendo com que esse uso do estacionamento precise ser repensado, mas menos pelo shopping e mais pelo poder público. Ju, você quer dar sua contribuição sobre esse assunto antes da gente falar de localização? Sim, eu concordo ali quando o Fábio diz, quando você diz, Fábio, que os estacionamentos precisam ser repensados, o conforto para quem pega Uber, né? Muitos shoppings, por exemplo, eu estive recentemente em um shopping que eu tive muita dificuldade de pedir Uber, porque quando eu fui pedir não tinha sinalizado lá qual era a entrada
por exemplo. Para que lugar eu, consumidora, Juliana Piai, vou para pegar um Uber? Então, são pequenas coisas que podem ajudar. O sinalização. Outro dia eu estive num outro shopping, eu estava voltando de Uber também para o aeroporto, e que só tinha sinalização de táxi. Só mostrava onde era o ponto do táxi, não tinha escrito Uber em lugar nenhum. Deduzi eu que seria naquele lugar ou ali próximo, e fui. Mas não havia sinalização. E no elevador tinha sinalizado lá lugar para táxi e não para Uber. Então, essas pequenas coisas, acho que sim, concordo, o shopping já tinha que ter olhado. Até porque, Ju, hoje, na pesquisa, a gente já percebe que tem muito mais gente que vai de aplicativo pro shopping do que de táxi, né? E os shoppings ainda estão com a estrutura de 15 anos atrás. Táxi representa 1%, enquanto os aplicativos 17%. Nossa! 18%. Então, é muita diferença. E eu acho que os estacionamentos já levaram uma porrada. Se a gente pensar que em 2014 era 0%, hoje, no total, vai dar 19%, é muito significativo. É muito importante esse número. Tanto na receita do estacionamento, que é uma receita normalmente importante para o shopping, então acho que já sofreram bastante. Acho que ainda tem um espaço aí para um espaço para perder fica ruim, né? Mas ainda tem o estacionamento ainda vai perder um pouco mais, mas eu acho que a grande perda já aconteceu. Até porque, e aí completando o que você está falando, né? A gente está falando de conforto. E tem muitos lugares, muitos shoppings que não entregam isso no estacionamento. Não à toa. Não à toa. Na grande maioria das pesquisas que a gente faz, onde que estão as piores avaliações? Ou em banheiro, ou em estacionamento. Jura? Estacionamento também? São os dois pontos. Sim. Que, assim, se a gente pega um resultado e quer ficar tranquilo olhando aquele resultado, estacionamento tá nas avaliações mais baixas, porque isso é o normal. Agora, por quê? Não adianta. Eu entendo que é uma coisa muito complicada, né? Porque você tem locais que não dá para você cobrir o estacionamento. Uhum. E a pessoa vai para longe na hora da chuva. E ela vai criticar o estacionamento do shopping por causa daquilo, né? Essa pessoa que normalmente critica o estacionamento do shopping porque ela tem que parar longe, para ela é muito melhor pegar um Uber. Uhum. Né? Sim. Até porque o valor que ela vai gastar com o Uber, às vezes não é tão maior do que ela vai gastar com o período de estacionamento. Às vezes é menor. Às vezes é menor. Não, mas assim, tem shoppings que já são, é característica do shopping não ter estacionamento coberto, né? Então, se você vai para lá, você já sabe o que você vai enfrentar. Então, já vai preparado para aquilo. A minha questão que eu tenho visto aqui são shoppings que não se preparam para quem chega e sai com Uber. Porque o ponto para a pessoa pegar Uber é praticamente na rua, é longe do shopping. Então você tem que andar, é o que a gente falou aqui, você tem que sair do ambiente do shopping, você fica desprotegido, tanto em termos de segurança, quanto em termos de questões ambientais mesmo, né? Você fica na chuva se estiver chovendo, você fica no frio, você fica no sol se estiver muito quente, sem segurança por perto. E não são shoppings pequenos, então, e que teriam espaço para construir ou para organizar um ambiente ali mais próximo da entrada efetiva para quem vai de transporte por aplicativo. Então, fica a dica. Quem não está prestando atenção nisso já deveria ter prestado. Preste. De novo, né? Lógico que isso daqui que a gente está falando, existem shoppings que já perceberam, existem shoppings que já trabalharam com isso. Então, outro dia eu fui a um shopping que o lugar que você esperava era coberto, tinha vários bancos para as pessoas ficarem sentadas, porque às vezes a pessoa vai ficar lá 10, 15 minutos esperando o carro chegar, você tem pessoa de idade que precisa sentar. Então tem shoppings que já trabalharam isso, que já olharam para isso. A nossa dica é para quem ainda não olhou. Sim. Né? Isso é uma coisa que é o detalhezinho que pode ser que faça com que o consumidor escolha entre o shopping A e o shopping B para ir. Sim. Né? Às vezes, se a oferta de varejo é mais ou menos parecida, a oferta de alimentação é mais ou menos parecida, às vezes é uma bobeira dessa que vai fazer com que o consumidor deixe de ir ao seu shopping e vá para o outro.
Agora vamos entrar no outro ponto, que era a localização. Como que isso impacta, Fábio, os estudos de potencial de mercado que você tem feito? Porque a forma de acesso ao shopping é um dos pontos ali que vocês analisam quando vocês vão pensar no potencial de mercado. Essa mudança de forma de chegada impactou nesses estudos já ou ainda não tanto, mas deve impactar no futuro? Thaís, eu acho que impacta pouco, é uma coisa que a gente tem observado, mas, como eu disse, antes a gente dava um peso muito grande e falava muito com os clientes que estavam para construir shoppings, que eles precisavam olhar para o transporte público. Não dava para. Lógico que assim, a base é o transporte de veículo, né? Por veículo Particular. de carro, vamos falar assim, né? Veículo A particular. base continua sendo carro. Uhum. O particular, até o Uber é carro. Tá Né? bom. Continua sendo carro. Individual, Agora, transporte individual e transporte coletivo. O Uber não é um transporte transporte coletivo. coletivo. Isso, vamos chamar de transporte individual para poder colocar o Uber aí no meio. Continua sendo, mas antes era, assim, decisivo que tivesse o transporte público fácil, não conectado, mas fácil. Uhum. E aí a gente falava, você precisa conversar com a prefeitura, porque hoje você não tem nessa região que você quer construir o shopping, porque não tem nada aqui. Então precisa chegar a um ponto de ônibus perto de você, pelo menos, tal. Continua precisando. Tá? E principalmente em alguns perfis de regiões. Mas muito menos do que 10 anos atrás. Eu acho que continua precisando, porque você ainda tem quem pegue transporte público, lógico. Né? Você ainda é um meio de transporte, o ônibus principalmente, né? Porque é óbvio que você colocar o seu shopping do lado de uma estação de metrô é o Sonho de consumo. melhor cenário. Mas o ônibus, principalmente, ainda é muito utilizado. Ele não sumiu na nossa pesquisa. Ele ainda é muito utilizado. Mas eu acho que a importância dele vai caindo com o tempo à medida que o transporte por aplicativo cresce. Mas de qualquer forma, você ainda tem que olhar prioritariamente para o carro. Como que o carro chega e como que o carro sai daquele lugar, porque a hora que eu somo o veículo particular e o transporte por aplicativo, é a grande maioria dos clientes que chegam no shopping. Fábio, e essa tendência que a gente também já discutiu aqui, das pessoas terem cada vez menos carros e usarem cada vez mais carro por aplicativo, e aí eu estou pensando em termos de divisão por classe socioeconômica, porque eu imagino que quando você faz essa avaliação de como que é a chegada aos shoppings, isso deve variar de acordo com o perfil de público do shopping. Para um perfil de público, o transporte público talvez seja mais importante do que para outro perfil de público, né? Aí me corrija se eu estiver fazendo uma análise errada aqui. Mas se a gente está dizendo que as pessoas estão cada vez menos atrás de carro próprio, cada vez procurando interagir mais com o transporte público, inclusive, e carro por aplicativo, em todos os níveis socioeconômicos, isso impacta também nos shoppings de classes mais altas? Vamos colocar assim. Thaís, eu acho que esse impacto vai ser maior no futuro, porque essa é uma tendência principalmente das novas gerações. Tá? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente vai sentir, principalmente nas classes mais altas, a gente vai sentir um pouco mais para frente. Porque é essa molecada que está vindo agora que... volta e meia aparece isso, né? Em pesquisa, né? Que a molecada ela tá mais ligada em experiência do que em posse. Então, eu não quero mais ter um carro, eu posso pegar um Uber. Uhum. Eu não quero mais ter um apartamento, eu alugo, mas eu quero viajar, né? Então, assim, essa tendência da nova geração. Então, eu acho que mais para frente a gente vai ter um impacto maior nas classes mais altas, né? Hoje, eu acho que o primeiro boom que teve foi ali em quem usava mais o transporte público, que a gente sabe que são as classes mais baixas, né? Mas eu creio nessa tendência de com o tempo, as pessoas terem menos carro por causa disso. Eu não quero deixar ali um capital imobilizado, né? Vou usar esse dinheiro para viajar e quando eu precisar eu pego um Uber, que hoje em dia é muito mais fácil. Ou aluga um carro, né? Ou aluga um carro. Que hoje em dia é tão mais fácil alugar carro. Seja o que for, né?
E até essa coisa de, eu não quero tirar meu carro da garagem com cada vez mais o Uber ficando uma coisa... A gente tá falando de Uber aqui, mas qualquer transporte de aplicativo, né? Só como um sinônimo de categoria. Uhum. Porque a pesquisa não fala exclusivamente, né? Por isso que a gente volta e meia se corrige, transporte por aplicativo, que vale para qualquer aplicativo. Deixa eu trazer um dado, Fábio, que fala exatamente isso que você está dizendo. A gente fez uma pesquisa agora, recentemente, para um shopping numa capital, uma grande capital, e esse shopping é qualificado, bastante qualificado. O crescimento de Uber dele foi absurdo. Foi um salto assim muito grande da última pesquisa para cá. Tá? E é um shopping bastante qualificado, população que frequenta tem renda. E aí eu fui olhar a idade. Cresceu também a idade mais nova, os mais jovens. Então, tem uma relação altíssima mesmo. O público mais jovem já mais ligado nessa troca, né? Seja por qual motivo for, seja porque o estacionamento é caro, seja porque eu estou preocupada com as questões ambientais, não quero emitir poluição, não quero ter um carro que vai, né? Além de estar parado lá em casa, ele vai poluir o mundo, enfim, seja por qualquer razão que for, tem sim, eu vejo sim eu não sei se eu posso chamar de tendência, mas esse movimento aí do mais jovem buscar muito mais o aplicativo do que a população mais madura. A pesquisa mostra que o NPS do shopping é 68. Isso é um bom número ou não? Traz dados aí pra gente comparar. Ju, coloca isso num parâmetro pra gente entender o que significa de verdade esse 68. 68 é um excelente número, é muito bom. A gente vê por outras pesquisas de outras categorias que, em geral, o NPS é mais baixo que isso. Banco, por exemplo, o setor de banco tem um NPS super baixo, é 34 pontos só. Né? A gente está falando que o shopping tem 68. O dobro, então, sim, praticamente. é o dobro, Então, sim, a gente tem uma boa referência de NPS. Na escala de onde a gente vai classificar a pontuação de 68, os shoppings estariam em zona de qualidade, tá? O que tem acima disso? A zona de excelência. E o que tem abaixo? Zona de aperfeiçoamento e zona crítica. Então, os shoppings estão longe da zona crítica, longe da zona de aperfeiçoamento. A gente está ali na zona de qualidade. E tem muito shopping que a gente pesquisa que está em zona de excelência. Eu já pesquisei, gente, shopping com NPS de 99, o que é, assim, sensacional. Aí, o que eu costumo dizer? É para a gente dormir em berço esplêndido? Não, não é bem isso. Porque o consumidor, ele tem uma avaliação. O que é o NPS? É uma métrica de recomendação. Né? Então, eu recomendo aquele produto. É um bom produto, mas ainda pode melhorar. A gente falou, né? Ainda pode melhorar ali o estacionamento, pode me trazer mais variedade de lojas. Tem N coisas que o consumidor pede para melhorar, pede melhorias. Então, o que eu acho que o NPS de shopping reflete? Que o produto é muito bom, que o brasileiro ama shopping. A gente fez uma pesquisa para a Abrace há um tempo atrás que falava sobre a relação emocional dos brasileiros com shopping, que é altíssima. O brasileiro é um povo que gosta de shopping, né? É um povo que valoriza esse tipo de negócio. Mas, em pesquisa ou nos nossos planejamentos, a gente tem que olhar para o que não está atendendo muito bem. Mas, no geral, é um NPS muito bom, sim. Ô, Ju, esse é um número que varia muito? É muito sensível? Aconteceu algum problema, de repente esse NPS Muito. despenca ou não tanto? É muito sensível, sim. É muito sensível. A gente teve um shopping, 2 anos atrás, que a gente fez a pesquisa, tinha acontecido um fato grande. Estava naquela época que acontecia bastante assaltos, a relojoaria. Lembra que teve uma onda que sempre Sim, aparecia? sim. E a gente estava em um desses shoppings, a gente estava com pesquisa no meio. O NPS despencou. Foi realmente muito baixo. Repetimos o NPS no ano seguinte, volta para o patamar esperado, que era o Porque patamar as pessoas de esqueceram. excelência. Exatamente, exatamente. Agora, como manter essa satisfação, esse NPS alto? Então, assim, o que eu quero saber é o seguinte:
Tem algum ponto específico que pesa mais? Se eu não tenho verba para atender a para resolver todas as possíveis questões do meu shopping, o que eu preciso, o que é mais importante eu focar? É no estacionamento? É no transporte? É na segurança? É no lazer? O que pesa mais nesse NPS? Thaís, eu diria que são 2 pontos, que é o básico bem feito, tá? Shopping nasceu para quê? Shopping nasceu para ser um lugar de varejo. Então, variedade de lojas. Para mim, esse é o ponto que mais impacta. Além da localização, porque a localização não dá para mudar. O shopping está onde está e não tem como a gente colocar aquela caixa em cima de um lugar e mudar a localização. Então, acho que localização é um ponto que nem, não dá nem para a gente falar aqui nessa conversa, né? Que E é também não o tem conserto, essencial. né? Não tem Localização não tem conserto. conserto. Não tem. Então, assim, se está bem localizado, eu acho que a variedade de lojas é o que vai diferenciar um do outro, um shopping do outro. Eu costumo falar que o cliente, ele aceita, isso não é bom, né? Mas o cliente, ele aceita uma certa falta de, ou uma experiência não tão agradável, se ele encontrar a variedade que ele está buscando, tá? Se ele procurar, eu quero comprar um presente para minha mãe e ele conseguir achar, eu também quero comprar um negocinho para eu comer e ele achar também, aí é meio caminho andado, tá? O que acontece? Depois disso, tudo vira muito importante, porque aí cada shopping vai ter o seu ponto fraco, sabe? O seu ponto sensível, seja banheiro, estacionamento, espaços de descanso, ambientação, cheiro. Aí cada um vai ter um lugar para o qual precisa olhar e precisa priorizar. Mas eu diria que variedade de lojas não tem como a gente deixar de olhar. E variedade de lojas, vou complementar, dentro do seu posicionamento, né? Compatível ao seu posicionamento. Uhum. Tem shopping que ele recebe uma nota de avaliação de variedade de lojas baixa. Mas quando você vai olhar na sua categoria de perfil, tá boa. Tem uma boa avaliação. Então, assim, cara, segue, porque também você não vai conseguir atender a Atender tudo. todos os perfis de ticket médio. Exatamente. Então, acho que Eu acho que é esse é isso. um erro que a gente vê Variedade muito, né, Ju? com perfil. Esse é um erro que a gente vê muito, né? Os shoppings não definirem e não aceitarem o perfil que eles têm, Não terem né? clareza, né? Não terem clareza disso, que às vezes é um perfil que você pode explorar muito, que você pode trabalhar muito bem, pode ganhar muito dinheiro ali, mas não, eu preciso qualificar. Ah, eu preciso. Aí traz uma loja. Ah, porque todo mundo gosta daquela loja, porque aquela loja é qualificada demais para o seu perfil. Quando vocês Aí vai falam fazer o qualificar, é quê? subir renda. Subir Ticket renda médio. ou subir. Ticket médio. É, Tá. é, ou qualificar no perfil de loja, né? Você ter lojas, assim, não, loja que atinja a classe A, não sei o que lá, Tá. e não é o seu público, né? E aí vai fazer o quê? Mas o. É exatamente o que o Ju falou. É um espaço em que eu não estou destinando para mais uma loja que vai atender bem o meu público, né? Então você olha para o shopping e fala, aquele shopping é legal, ele tem loja tal, beleza. O consumidor consegue comprar naquela loja? Não. Então para ele falta. Mesmo tendo uma loja de marca magnífica, falta, porque não é a loja que ele consegue comprar. Mas, Fábio, a questão do perfil de público não é algo para ser estudado no momento de definição de localização, de potencial de mercado? Eu digo, não é algo que você já tem que saber de antemão? Então, mas depende, né? Porque vamos lembrar que eu tenho shopping desde 1960 Ah, e tá. pouco E isso vai funcionando, mudando. né? A região, normalmente, aliás, a perspectiva é que a região que você coloca um shopping 0 km, né, um greenfield, ela mude com o tempo, porque o próprio shopping orienta aquele desenvolvimento imobiliário na região. Então, E a gente não pode esquecer que o Brasil é um lugar muito heterogêneo, né? Você vai ter localizações que atrás é uma comunidade, favela, na frente você vai ter condomínios de luxo. Então, temos que conviver aí com essa diferença. Mas para além E disso, vocês estão trazendo uma coisa que eu não tinha pensado. Muda, o entorno muda. também tende a mudar. Com o tempo, Tá. tende tende a a mudar. mudar. Deixa eu trazer mais algumas coisas aqui sobre satisfação, Thaís, que eu acho importante falar para quem está ouvindo a gente. A gente tem visto cada vez mais
Aí passando, assim, passei pela variedade de lojas, né? Tô entregando uma boa variedade. O que que eu tenho que olhar além disso? A gente tem visto cada vez mais o público reclamando e pedindo por espaços de descanso, banco, sofá, Uhum. né? E aí, às vezes, a gente até ouve alguma piadinha, mas ele quer vir aqui ficar sentado, eu quero que ele circule, né? E assim, quero que ele fique sentado, porque eu quero que ele descanse e possa passar 20% a mais de tempo no shopping, né? E, portanto, Uhum. ele tem uma chance de converter mais. Então, acho que a experiência de ir para o shopping, como a gente falou lá no começo da conversa, ela está ficando mais completa, inclusive para você sentar e descansar. Então, Tá. shopping que não tem dedicado, e aí fala, eu vou tirar quiosque que me traz renda para pôr sofá. Então, aí a gente bota o arquiteto para pensar qual é a melhor forma de fazer isso. Mas acho que fica um ponto bem importante, assim, sobre isso. Além disso, a gente tem também avaliação de ambiente, por exemplo. Praça de alimentação que você sai cheirando comida. Não dá mais para ser desse jeito. E tem shopping que ainda é. Né? Tem shopping que ainda a gente costuma falar que a gente sai defumado de lá. Então tem essas questões aí também que o shopping pode olhar. Então, olha, a gente já deu 3 dicas, vou resumir. O ponto Sim, de aplicativo, de pegada de embarque e desembarque de aplicativo, a circulação de ar na praça de alimentação e os pontos de descanso no lugar dos quiosques, sim, são muito importantes até para a pessoa ficar mais tempo e consumir mais. sim. 3 dicas Isso. importantes. Vamos falar de futuro para a gente se encaminhar para o final? Bora. O que o consumidor espera dos shoppings para o futuro? E esses shoppings estão se preparando? A gente falou de algumas coisas aqui já, né? A gente pincelou a forma de chegada, principalmente quando a gente falou de consumidor do futuro, mas o que mais, né, muda nessa geração que está chegando, que vai chegar no shopping? Qual que é a expectativa dessas novas gerações em relação aos shoppings? Eu acho que não só da nova geração, mas acho que de um modo geral, reforça uma ideia que, nossa, já tem mais de 10 anos que é falado, né? Que o shopping é um lugar de convivência, o shopping é um lugar para... Ele substituiu com o tempo o papel da praça pública, né? Aquele lugar que você ia para sentar, bater papo, tomar um sorvete, fazer alguma coisa assim, para descomprimir, né, do seu dia a dia. O shopping ele tomou esse lugar porque principalmente por causa dessa história de conforto e segurança, Uhum. né? Então eu acho que o consumidor cada vez mais ele vai buscar esse tipo de oferta no shopping, o lugar que ele possa ficar. E de novo, isso não é novidade, tá? Isso há pelo menos 10 anos atrás a gente já ouvia falar disso. Mas ele vai cada vez mais buscar esse lugar, um lugar tranquilo, que ele consiga resolver a vida dele de uma forma completa, tanto no varejo, quanto nesse lazer, quanto nesse lugar para ele ficar batendo perna e a hora que ele estiver cansado ele poder sentar ali um pouquinho, descansar para fazer alguma outra coisa, né? De novo, não tem novidade aqui, mas o shopping sim deixou de ser, não tem novidade, mas eu acho que tem que ter parcimônia. O shopping deixou de ser um lugar exclusivamente de varejo, de compra e venda de produto. Mas o shopping ainda é um lugar de varejo. Tá? Então, a gente sim tem que investir cada vez mais em conforto, em qualidade, em lazer, em alimentação, tudo isso. Mas o shopping que abrir mão da qualidade do seu mix, esse vai perder. Porque uma coisa não substitui Sim, a outra. sim. Tá? E eu diria que assim, o futuro do shopping no Brasil, eu já falei isso em algum outro episódio,
ou em algum outro lugar que a gente participou. O shopping continuará sendo extremamente importante para o brasileiro. Como eu falei, o brasileiro gosta de shopping. Uma relação emocional, vai além da função dele. É uma relação assim, um sábado à tarde, você pode perguntar, não sei quantos por cento, mas pergunta para um monte de gente que você vai ver. Para onde você vai? Ah, vou para o shopping. Vamos comer? Vamos comer no shopping? Vamos não sei o que no shopping? Então, eu acho que isso vai continuar existindo. O shopping tem um lugar muito cativo na vida do brasileiro. Então, o shopping continuará sendo muito importante. Agora, eu acho que o desafio para eles, né, para os empreendimentos, é como continuar entregando essa afetividade, esse jeito, eu continuar gostando de ir a shopping, sabe? Deixar o consumidor ainda com esse gostinho de quero mais, entregando para ele boas experiências, um varejo completo, fazer com que ele sinta-se bem acolhido, né? Não pode ser um lugar que repele. Tem shopping que vai ficando qualificado demais, o consumidor não quer entrar, o consumidor não sente muito à vontade. Então, acho que tem que olhar para tudo isso, né? Mas tendo na cabeça que o brasileiro continuará amando o shopping center no futuro. Não tem nada que os shoppings possam fazer para arruinar essa relação. Sempre tem, mas assim, da forma que vai indo, né? Acho que não tem uma mudança acho que não vai. O Brasil, acho que não vai ver, como outros lugares viram, uma quebradeira de shopping, sabe? Fecha muito shopping, fecha muita loja. Acho que o Brasil não vai ver isso. Tá? A indústria de shopping no Brasil, ela está muito preocupada em manter esse vínculo, em manter essa história que foi criada. Então, no geral, entregam bons equipamentos, né? Boas experiências também. Gente, muito obrigada. Tem algum ponto da pesquisa aqui, desse estudo que vocês fizeram, que a gente não passou e que é importante a gente falar? Acho que não, acho que cobrimos tudo aí. Acho que fica o recado para que os shoppings olhem para esses indicadores próprios também, né? Porque isso aqui é tudo bem genérico, bem geral, né? Que cada shopping olhe para si, entenda qual é a sua taxa de conversão, qual é o seu ticket médio, qual é a sua importância do Uber, a sua importância na motivação de lazer, de alimentação, enfim, dos indicadores que a gente passou por aqui. Acho que fica essa mensagem final. Essa lição de casa. Então, muito obrigada. Até a próxima. Beijo para vocês. Até, beijinho. Obrigado, Ju. Beijo, tchau. Tchau, Fábio. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!